Libra, iniciamos essa consulta, todas as cartas foram embaralhadas e eu já consigo perceber com o Cavaleiro de Espadas que tem algo muito especial chegando com a notícia rápida para você. E pode ter tido um custo aparentemente demorado, mas agora finalmente começa a se desenvolver. É algo que a gente começa a perceber na postura desse Cavaleiro de Espadas, o quão foi demorada essa espera, essa resolução. E tem aqui com esse arquétipo uma engenharia sendo construída pelo universo. E está sendo construído para te dar o lugar que você pertence. E eu estou falando isso porque algumas pessoas aqui presentes podem ter se sentido descartadas, arrancadas de uma vaga ou de um hobby que você executava e te proibiram, de um ambiente. Parece que houve aqui um erro de projeto, uma falha de produção. Independente de qual tenha sido a decisão que não favoreceu você e que te colocou nessa situação de risco, eu te digo mais. Muitos aqui que falavam mal de você vão dar com a língua nos dentes, mesmo que você tenha passado por até algum tipo de processo de auditoria. Muita gente vai começar a te reconhecer como alguém original, como alguém que tem opinião. Ou seja, esse Cavaleiro de Espadas pode ter certeza que opinião é o que não falta. Você não é aqui um genérico, um medicamento, algo que é barateado. E é aí que você ganha pontos. O que você vai precisar fazer para receber essas boas novas já está presente aqui, ainda mais com a presença da carta dos peixes e do ramalhete. Chega aqui uma oferta diretamente para você e que você vai ter fluidez para saber usufruir dessa regalia, desse presente, para garantir com o ramalhete o teu futuro. É uma oportunidade rápida, mas se você saber usar, você vai ganhar muito. O que você vai receber nos próximos minutos podem ser informações que vai mudar tudo na sua vida. Esse é o meu papel como tarotista, de te passar aqui uma mensagem do nosso Conselho do Veio Tarô Oficial, que eu vou entregar exclusivamente no Conselho da leitura de Libra para o mês de maio. E a segunda carta que eu vou retirar em algum momento dessa leitura, em tela grande, ela vai mostrar que o que você recebe não é pouco. Tudo aqui vai ser colocado no seu devido lugar.
Aqui me mostra um atraso, uma sensação de porta fechada, de exclusão, e até mesmo algumas pessoas aqui estão sentindo uma rejeição difícil de entender. Se você está sentindo um ambiente injusto, digita aqui nos comentários o número 1. Agora, se o seu caso é uma rejeição difícil de entender, digita aqui, escreve nos comentários o número 2, para eu entender mais sobre a sua situação. E aqui me parece que houve um certo deslocamento. Parece que as suas ideias não batiam com certas energias que vinham contra você, que não ia de encontro. Pode ser um chefe, pode ser alguém que estava encarregado aqui de resolver e bater o martelo nessa sua situação. Mas me aparece aqui, talvez, as pessoas erradas na hora errada. Só que tudo está sendo pesado na balança. Com certeza, se você passou por uma situação constrangedora, foi colocado no lugar indevidamente, estamos prestes a entrar no seu verdadeiro valor. O universo, ele está começando a mostrar que o processo não é tão difícil assim como você colocou na sua cabeça. O que você vem vivendo é um processo difícil, não dá para negar isso, porque sempre que a gente passa por algo nesse nível, só sabe quem sente na própria pele. E tem pessoas que dependem de você, nisso que está aqui atrasado. E digo mais, enquanto muita gente tentava se encaixar, você de alguma forma foi obrigada a descobrir quem realmente você é e não se deixar influenciar, porque você sabe que o resultado final é você ser comparado com todo mundo. E você não veio para ser todo mundo. Porque você aqui é um ser original. E para você ser original, isso custa caro. Tem pessoas que foram aqui fabricadas para agradar as outras, para agradar aquele momento, mas você não. Você não pode jamais aqui concordar com opiniões que vão contra aquilo que você acredita. Então, pessoas aqui estão parando de repetir e passar adiante opiniões alheias e estão começando a ter suas próprias opiniões. Você deve falar em alto e bom som que você não consegue ser genérico, como muita gente faz, para tolerar. No momento, pode até apaziguar as coisas, mas no futuro, é lá que na frente
surge as dores de cabeça, porque a gente não fez aquilo que a gente precisava, e isso fica remoendo por dentro e na sua cabeça. Agora vem uma parte muito séria do que estavam fazendo, questionando a sua capacidade, falando mal de você. O pior aqui que eu sinto com essa energia desse arquétipo é diminuir o seu valor, duvidar que você é autêntico. Mas algo muda. Porque essas pessoas, as mesmas pessoas, acredite se quiser, vão engolir as próprias palavras. O que você está passando aqui é por um processo de construção real da sua identidade, da sua personalidade e, lógico, da sua opinião própria. Não é à toa que essas informações estão vindo como enxurrada. Tem muita mensagem chegando aqui para você. Verifica seu e-mail, sua correspondência que você recebe, mensagens arquivadas, spam. Vai ter uma movimentação lá para aquilo que você está aguardando. E isso não é tudo que eu tenho para revelar durante toda a leitura. Tem muito mais aqui se você aguarda uma resposta. Se você aguarda uma oportunidade. Se você aguarda um convite, um reconhecimento, uma confirmação ou até uma mudança de cenário. Tem muita coisa aqui que as cartas me insistem em te falar. E repetindo a mesma frase não será pouco. Principalmente porque o universo ele está falando sobre expandir os processos mentais. Esse cavaleiro, ele é rápido, ele está começando a correr, não é aquele que fica travado, baratinado, tonto. Algo está vindo na sua direção e não é brincadeira. Como um conselho que eu te entregaria hoje, antes dessa mudança, dessa virada acontecer, como você quiser chamar, você vai ter que entender algo sobre você, Libriano. Jamais duvide da sua capacidade. Jamais faça de tudo para ser aceito. O que torna você atrativo para as empresas, para as firmas, para as amizades, para as pessoas ficarem próximas a você, é justamente a tua forma de se tornar diferente. Porque aquilo que é verdadeiro não precisa ser fabricado. Isso pode ser para algumas pessoas reposicionamento de carreira, de mudança de como você ganha dinheiro. Tem algo que você não será mais punido. E ao mesmo tempo eu vejo você sendo realocado.
Essa engenharia divina desse arquétipo do Cavaleiro de Espadas é uma engenharia invisível. Ao mesmo tempo que pessoas que atrapalhavam a tua caminhada, a tua subida de cargo, essas pessoas estão saindo, elas estão tendo aquilo que plantaram, que é uma porta fechada. E quem diria, os teus caminhos estão mudando tudo isso. Vê agora aonde você está, porque nos próximos dias você vai voltar aqui e vai deixar o teu testemunho do lugar mais alto que você aguardava e que você vai estar lá. Tem esse crescimento, tem essa resposta, tem essa visibilidade, tem essa valorização. Isso vai ser praticamente a mudança total do teu emocional com o material. Outro ponto importante é que esse arquétipo fala de pessoas que pensam demais, que também entram em lutas em excesso e que você precisa controlar mais a maneira como você reduz o ritmo mental. Pode ser até pessoas que têm aqui uma mente muito acelerada, que tem que fazer 2 a 3 atividades ao mesmo tempo, só que isso deixa você muito acelerado, porque esse Cavaleiro de Espadas, ele surge como pessoas que são extremamente inteligentes, mas que por a mente está sempre ligada nos 220, quando vai para as questões emocionais, ficam exaustas, cansadas. Então usa a lógica que você precisa, usa a sua estratégia, porque aqui você consegue acelerar o seu destino, independente do que tenha acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas. E por que eu estou dizendo isso? O Cavaleiro de Espadas, ele tem muita luz para enfrentar as situações difíceis, que é justamente o que você tem. Você está mantendo a sua mente alinhada. Você vai ter a capacidade de resolver qualquer tipo de problema na sua empresa, o que te traz de volta na hora a recuperação do seu cargo. E não é somente isso. É você tendo toda a comunicação direta, poderosa que você tinha antes, retornando. Talvez vocês foram até afastados de um cargo de chefia, de coordenação, de gerência. Me parece muito aqui uma ação imediata que, se você usar a sua inteligência analítica somada com a inteligência racional, você chega muito mais além do topo da montanha. Aqui me fala para você não aceitar uma vida em que você se sente entre 4 paredes, estressado. Não entra em situações que você tem que tomar decisões muito rápidas.
É importante você manter a linha do meio. Se é um assunto novo, se tem aqui uma parte a mais que você não leu, não entendeu, leva esse contrato para casa, lê e relê. É importante às vezes você dar um posicionamento no curto espaço de tempo, mas se você tomar uma decisão rápida, é aí que mora o perigo. Você precisa andar na linha do meio. Se não andar na linha do meio, você começa a cair na impulsividade. E se as coisas não saem como você imagina, você perde a paciência. Você às vezes cria mais dificuldade. E muito cuidado para quem reage com um certo ego intelectual. Esse ego, da mesma forma que te eleva, pode subir a sua cabeça e do nada você acaba atingindo a outras pessoas, o que pode rachar, manchar a sua imagem. As pessoas que têm um ego lá no alto, que ultrapassam aqui inclusive o espaço das outras pessoas, são as que mais têm quedas grotescas. Então, por mais que o teu céu esteja agitado, por mais que você esteja procurando um cantinho mais tranquilo, mas você só vê ventos fortes, por mais que quando você abra a janela do seu quarto só tenha aqui raios e tempestades, tem uma faísca espiritual te dando um insight, uma luz do que você vai precisar fazer. Porque é aquilo que eu sempre digo, essa espada que esse arquétipo carrega, ela liberta, mas também pode te ferir. E o segredo é você saber quando lutar e quando recolher a sua espada e descansar a mente. Se a gente não lida muito bem com isso, na gente mesmo, a gente cai no lado mais sombrio. E o que acontece nesse lado sombra, desse arquétipo? Você ataca antes de compreender, o que faz você ser visto de um jeito diferente. Você corre para qualquer lado antes de pensar. Não consegue aqui equilibrar uma decisão de forma boa para você e aí acaba colocando os pés pelas mãos. Preciso que você escreva aqui a data do seu nascimento ou a cidade de onde você está assistindo para eu entender o quão global é a nossa audiência. Se você traz aquele pensamento de acreditar que está se protegendo, mas muitas vezes está apenas fugindo, comprando o próximo destino e não parando para refletir, esse ato de estar fugindo acaba virando vulnerabilidade. Poucos falam sobre o que você passou, o que você sentiu, os abandonos, as humilhações,
o contrato que foi selado e não foi cumprido, e esse momento é onde a tua mente se transforma nessa espada, onde nunca mais você vai permitir que duvidem do seu potencial ou que eles te machuquem. Mas ao mesmo tempo, não podemos ficar atacando a tudo e a todos para tentar aliviar o que estamos sentindo. Porque se nós atacamos tudo e a todos para se livrar daquilo que a gente sente, gera outro problema. Quem vive atacando aqui os outros perde a capacidade de receber amor. Se você ataca, a vida vai te dar pessoas que te atacam. É claro que eu estou falando no sentido de ataques a pessoas que nunca te fizeram nada, a simplesmente para você arrancar algo ruim que você sente. Mas ao mesmo tempo, se você cair, sempre na defensiva, sempre como uma pessoa desconfiada, impaciente, isso às vezes também pesa muito em pessoas que querem estar próximas de você ou não. E o que você vai fazer? Escolhe o caminho do meio, nenhuma nem outra. Às vezes fica de um lado, às vezes fica de um outro. Isso é a lei da vida. É praticamente aqui um princípio hermético. Não sei o que vocês estão estudando, estão fazendo, mas você consegue sentir de longe o faro da inveja, dos ataques, das guerras, dos cortes e dos rompimentos que você precisa fazer. Aproveite e desbloqueie o primeiro decreto da sua leitura escrevendo: não carrego certas energias. Repetindo, não carrego certas energias. Seja lá quem estava de repente usando você e te drenando, esse cavaleiro de espadas, ele vai cortar. E ele vai fazer o corte sem culpa e sem hesitação. Na verdade, cavaleiro de espadas. Outra coisa que acontece aqui é a demora, é a lentidão, que causa uma irritabilidade. Isso pode ser também um processo lento que irrita, um silêncio de alguém específico que ficou de te dar uma resposta e esse silêncio incomoda. Ou até mesmo quem te traz uma informação, mas na hora que você vai fechar, fica contando as horas no relógio. E essa espera também desespera. Aqui também fala na maneira como você começa a entender que a sua casa é um meio, é um veículo de comunicação. Se você deixa aqui entrarem na sua casa que é sagrada e falem tudo o que eles querem, da maneira como querem,
na hora que querem, essa comunicação fica nas paredes. Mesmo que sejam pessoas de visitas, a energia continua ali. Então coloque limites para as pessoas que às vezes acham que por estar na sua casa e ter uma certa intimidade, podem falar, gritar o que quiserem. Não deixe esse tipo de palavras causarem o desequilíbrio da sua energia. E eu falo isso porque pede uma atenção para sua casa 3, para você observar qual a comunicação que está sendo dita na sua casa. Porque isso vai refletir nos pensamentos, vai refletir também nos irmãos, tem algo aqui relacionado a irmãos, a convivência e a forma como você interpreta aqui o seu novo mundo. Você tem uma das maiores qualidades. Você é muito inteligente socialmente. Quando você quer, você sabe agradar, você sabe conversar, você sabe convencer, você sabe harmonizar o ambiente. E existe algo muito magnético em você. Você traz aqui um charme na fala, uma capacidade de trazer inovações. Você leva um refinamento mental numa apresentação, numa entrevista, numa reunião de sócios, numa tentativa até de mudar de setor. E o universo te surpreende aqui. E surpreende porque a sua comunicação é hipnótica. Nessa posição da sua leitura existe beleza energética. Ou seja, muitas das vezes você se torna a conselheira, o conselheiro. Tem pessoas que trabalham muito aqui com a arte, com o estudo da mente. Pode ser até pessoas que são escritores, escritoras, que co-criam ou que criam a sua identidade espiritual. Tem algo sendo um dom mediador. Pode ser justamente na sua conexão com o teu planeta Vênus, que vai estar de alguma forma, quando você verificar na sua casa 3 os planetas e o signo que você tem lá, o que vai acontecer daqui para frente. É lógico que vocês não vão cometer a mesma gafe com vocês do que a de antigamente. Que tipo de gafe é essa? Não perda a sua voz. Manifesta aqui nos comentários: eu não perco a minha voz. Repetindo: eu não perco a minha voz. E venhamos e convenhamos, esse naipe de espadas, ele traz sim
mensagens, confirmações, papel, notícia, documentos e até uma mensagem que você aguarda há muito tempo de um envelope em branco. Sempre que esse arquétipo aparece logo no início, na primeira parte da sua leitura, traz as coisas começando a se mover. E é numa área muito específica. Ou seja, você vai ser retirada daquele emaranhado, naquilo que estava misturado, de uma forma confusa, sem ordem, naquilo que estava entrelaçado e que não saía dos teus pensamentos. Aquilo que estava pendente. Se você tem uma coisa complicada ou confusa de se resolver, você vai ter a sua resposta, a sua decisão, a sua confirmação em que a tua mente finalmente vai conseguir a desacelerar. Isso para mim representa também uma ação espiritual chegando para quem se sentiu passado para trás. É claro que durante algum processo da nossa vida, nós podemos sentir esse tal gosto amargo. Por isso que custa tanto para você receber da sua notícia positiva. E é um gosto amargo. Um gosto amargo de ser injustiçado por alguém ou até mesmo alguma situação. Decreta aqui nos comentários: não serei mais injustiçado. Repetindo: não serei mais injustiçado. Te digo uma coisa: o julgamento precede a injustiça. E nota-se que você sim foi muito julgado. Antes de serem muito justas ou até injustas, as pessoas julgam umas às outras. Infelizmente, o ser humano tende a emitir a própria opinião baseada nas próprias percepções, naquilo que ele tem de visão no mundo e na própria interpretação dele. Você sabe que isso aconteceu com você. Muitos aqui não olham exatamente para os fatos como eles são de verdade. Então, antes de nós rotularmos os outros como injustos, o importante é a gente avaliar se nós praticamos a parcialidade, a justiça em nossa vida. E é justamente isso que você carrega como a sua maior virtude. A palavra do teu dia para você escrever nos comentários e ativar é virtude. Repetindo: virtude. Isso vai garantir que você volte a ter tudo de mais saudável na sua vida, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança.
Esse sentimento ele pode ter surgido por várias razões. Algumas pessoas aqui presentes na leitura se sentem traídos, passaram por alguma ingratidão, seja por um chefe que não reconhece aqui o teu trabalho, seja em decorrência daquela demissão sumária, ou por alguém que não te dá o verdadeiro merecimento, valor por tudo que você fez, ou simplesmente alguma egrégora de librianos foi apanhado por alguma daquelas surpresas. Esse cavaleiro de espadas traz surpresas que às vezes não são 100% boas, às vezes são um pouco desagradáveis, que faz a gente cair do cavalo, mas que não representa o fim. Aqui é necessário você fixar o seu pensamento positivo. Sentir a necessidade de retirar mais uma carta e olha aqui a segunda parte da sua leitura, Princesa de Espadas, confirmando que você passou por uma questão mental muito difícil, mas que você tem muita disposição e vai aprender a como sair dessa. Algumas dessas situações aconteceram dentro do seu lar, só que o que te faz vencedor, vencedora, é não desistir. É essa sede incansável para obter o teu grande sim. E o teu grande sim, ele está chegando. Mantenha o teu conhecimento, a tua mente aberta, buscando novas soluções, novas vias, porque um ponto de virada será aberto aqui. Só que para acessar isso, é preciso ter uma coisa: disposição para iniciar os novos projetos. Não cair na trava mental que muita gente te pilha para que as tuas engrenagens criativas travem. Se você for por essa linha, você cai justamente na fraqueza. E aí, aquela carta, aquele envelope branco que você espera, demora mais um ciclo completo. E eu tenho certeza que você não quer mais esperar tanto tempo pela sua aprovação, pelo seu cargo retornando. Pode ser até uma aprovação em concurso público, que de repente você foi eliminado injustamente, ou de algum tipo de questão burocrática, na justiça, na aposentadoria, na pensão. E pode ter certeza, quem usou o lado sombra da Princesa de Espadas, que riu do que estava acontecendo com você, que fez piada, sarcasmo, fofoca, essa comunicação torpe, vai cair por terra. Estão querendo que você caia na automiseração, de propagar aos quatro cantos aquele pensamento pequeno. Tira isso de que vai demorar, de que não vai dar certo. Arranca
esses pensamentos, porque isso não deixa de ser um ataque crônico. Foca no teu comportamento defensivo. Não vibra no lado sombra dessa princesa de espadas que é se queixar. Porque quem fica se queixando da vida, com o decorrer dos anos, dos meses, atrai um quadro de tristeza profunda. E você deve entrar na inteligência, não só emocional, quanto aprender dia a dia a inteligência, a racionalidade. E isso pode ser um desafio para essa princesa de espadas. Avalia a sua situação um pouco de fora. Se vê como uma terceira pessoa. Porque a partir daí você vai ver a solução. Uma coisa eu te digo: o fardo, ele pode ter sido pesado, mas você não desistiu. Preciso que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no e-mail, porque se você demonstra para o universo que está disposto a responder a ele, encaminhando para outras pessoas que têm o seu mesmo signo, você mostra que já está disposto a entrar nessa vibração. Aqui também me diz que você vai ter uma grande surpresa a se reinventar. Ou você cria uma nova forma de viver, uma nova forma de conduzir a sua vida. É sobre se usar o que se tem. Mesmo que para isso você tenha que antes mudar a forma como você se sente em relação a isso. Se você puder fazer algo sobre essa situação, esse arquétipo da segunda parte da sua leitura pede que você faça, mas faça de uma forma inteligente. Se você pretende possivelmente mudar o pensamento, traz lado a lado o foco dos sentimentos mais elevados, mais realista, e aprende a interromper os pensamentos que trabalham para te sequestrar emocionalmente. Porque você pode ter saído há pouco tempo de um sequestro emocional. Começa a resignificar aquela situação triste, constrangedora, porque não vão conseguir te deixar para baixo. A mudança que você quer para reaver o teu cargo, a tua melhora de vida, chega como um presente do universo. Então mantenha suas esperanças no futuro. Eu sei que não é fácil, mas tem um grande treino da sua vida daqui para frente. Você não é mais criança. Você está evoluindo para se proteger. E com certeza o teu guia, o teu mentor, o teu orixá, ele está te alertando todos os dias para você não cair mais em certas injustiças que podem ter aparecido na sua vida. Você cresceu, amadureceu e hoje
é um adulto, é uma adulta. Então retira esse pensamento que você é uma pessoa que não sabe se defender, que precisa se proteger, mas que sempre tem que haver um príncipe no cavalo branco. Pelo contrário, você está sabendo usar as ferramentas que você tem. É só você olhar para essa princesa de espadas. Ela sabe muito bem como se defender. E é aqui que aparece o ponto mais importante de toda a sua leitura. Se você chegou aqui é porque essa leitura é sim sua. Não reforça essa crença limitante de ver o mundo como mal ou como injusto. Manifesta nos comentários: corto crenças limitantes. Repetindo: corto crenças limitantes. Aqui é sobre você fazer o que pode ser feito ali. Ou você vai se reinventar, ou você vai criar algo que vai dar muito certo. E essa correspondência que chega na tua casa é uma aprovação, é uma autorização, é só a parte burocrática que faltava você pagar algo ou reconhecer em cartório, porque agora você anda com as próprias pernas. Você dá asas à sua imaginação. Então, se você está vivendo uma situação dessas, você não precisa enxergar todo mundo como malvados e a nós mesmos como vítimas inocentes. Faz o teu trabalho que você precisa. Muitas coisas aqui eu não vou negar, vem do teu trabalho. O trabalho é um ambiente onde acontecem injustiças. Procura compreender o motivo dessa situação constrangedora que gerou essa questão específica, mas não seja precipitado ou perca o autocontrole. Dê um passo de cada vez. Se precisar dar um passo atrás, enxergar e analisar a situação por outra perspectiva, o faça. E essa leitura não acaba aqui. Exatamente por isso eu fiz um vídeo autoexplicativo que você precisa ser forte só mais um dia, porque vão levar isso da sua vida em maio. Clica aqui e eu te aguardo lá.